Olá a todos, boa tarde, boa noite, enfim, bom dia. Vamos continuar o nosso estudo do livro A Gênese, do Allan Kardec, abordando o capítulo 17. Hoje nós vamos comentar os itens 33 ao 67, né? Esse capítulo trata das predições, eu já quis provocar, predições do Evangelho, né? Aula passada nós já comentamos algumas, que são as previsões de Jesus, né? E hoje nós vamos falar do advento de Elias, a anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores e vossos filhos, vossas filhas profetizarão e, por fim, o juízo final. Então vamos à nossa prece inicial para darmos início a esse estudo no dia de hoje. Senhor Divino Amado Mestre, agradecemos imensamente a oportunidade desse estudo, agradecemos o dom da nossa vida, a oportunidade dessa nossa existência, que dia a dia possamos nos aprimorar, evoluir, desenvolver. Sabemos o quanto que todos esses estudos, a compreensão do seu Evangelho, da sua palavra, principalmente no dia de hoje, vamos compreender um pouquinho melhor as suas previsões, acabam nos esclarecendo um pouco mais as suas palavras e que possamos colocá-las em prática. Diminuir nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo e que a prática da caridade, do bem, do amor possa se fazer presente em nossas vidas. Que assim seja. O nosso muito obrigado e a nossa gratidão. Bem, vamos para o primeiro capítulo, né? Pela primeira predição aí que nós vamos estudar hoje, que começa no item 33 ao 34, que vai nos falar do advento de Elias, né? É quando Jesus afirma que Elias já tinha vindo, né? E que eles não haviam reconhecido ele, né? Os seus discípulos começaram a compreender então que Elias era o João Batista, tá? Aquele que foi decapitado. E é através desse advento de Elias que nós vamos começar a perceber que Jesus já, nas outras passagens, já fez essas previsões. Mas nesse advento de Elias, ele já começa a se consagrar o princípio da pluralidade das existências ou da reencarnação, né? Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Na realidade, no nosso livro ali, a Gênese, começa assim. Então, os seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? E olha, Jesus responde: é certo que Elias tem de vir e que ele vai reestabelecer todas as coisas. Então, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. Ou seja, ele foi tratado de qualquer forma, como também, né, Jesus. E assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, do jeito também que trataram, do jeito ali que decapitaram o João Batista, ele já está fazendo essa previsão que fariam, não seria igual, mas que farão morrer o Filho do Homem também, né? Por não reconhecer, por não ver e não entender tudo isso. Bom,
Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Agora, aqui, na anunciação do Consolador, nós vamos ver que Jesus vai anunciar que enviaria o Consolador. E nós vamos entender também por que a nossa doutrina é considerada a doutrina consoladora, certo? Vamos ler essa passagem. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quem que é? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, olha só nesse evangelho aí de João, né? Nós percebemos que o Consolador deveria ter algumas características, nós vamos ver isso. E que ele daria condições de dizer que é o Consolador prometido, tá? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo que vos tenho dito, tá? Então, Jesus diz que outro Consolador virá, não ele. Porque ele já era um Consolador. Então vai vir quem? O Espírito da verdade, que vai vir nos ensinar todas as coisas e de lembrar o que Jesus nos disse, que na realidade é o Evangelho. No Evangelho estão as palavras de Jesus. Então, Allan Kardec nos traz de uma forma mais esclarecedora, que nós podemos compreender algumas situações mais, tá? E aí ele fala que havendo ainda muitas coisas por dizer que Jesus não nos disse, porque naquele momento nós não conseguiríamos entender, nós não conseguiríamos suportar. Nós não tínhamos maturidade espiritual para compreender, né, tudo isso. O desenvolvimento moral e assim por diante. E aí que ele fala que o Consolador vai ficar eternamente entre nós. Então, quando ele fala que o Consolador ficaria eternamente entre nós, não poderia ser algo material, físico, tá? Não poderia se tratar de uma pessoa, de uma personalidade. Então, é aí, mas sim de uma doutrina consoladora, tá? E quem que é o inspirador? Esse Espírito da verdade. Porque o que é a doutrina? É uma ideia e verdadeira, como nós já vimos lá nos princípios, aí nos primeiros capítulos da Gênese, tá? E se ela é uma doutrina, é uma ideia verdadeira, que está nos dizendo é o Espírito da verdade, então ela pode ficar por todo o tempo. Bom, aí, mais uma vez, nessa parte, ele também referencia-se à reencarnação, quando ele está nos anunciando a vinda de um Consolador, tá? Por tudo que nós já falamos, né, daquela época, certo? Entretanto, digo-vos verdade, convém que eu me vá, porquanto, se não me for o Consolador, não vos verá. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei. Então, ele está falando, que ele vai enviar, tá? E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita o pecado e a justiça do juízo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, pois presentemente não as poderei suportar. Como eu comentei agora há pouco, nós não tínhamos, né, o povo,
não tinha a maturidade suficiente para compreender, né, toda as palavras de Jesus. Quando vier esse Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Então, ele já falou assim, tudo que ele já escutou, tudo que viu, tudo que Jesus já havia dito, né? Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará, tá? Então, Jesus, naquela época, tivesse dado as instruções, tudo secretas, falado tudo, os evangélicos e todos mais já teriam nos dado referências dessas instruções, tá? Então, o seu ensino não estava por completo. E quando que viria esse Consolador, né? Depois dele, certo? Então, o Espiritismo é uma doutrina resultante do quê? Desse ensino coletivo dos espíritos, porque o Allan Kardec fez uma coletânea, ele foi buscando todos os livros dele, no Evangelho, enfim, a gente verifica que são vários espíritos que foram trazendo a mensagem para ele, como nós já vimos lá no início dos primeiros capítulos, tá? E aí ele completa, o Allan Kardec vem e esclarece melhor o Evangelho, né? Ele revelou as leis através da ciência, né, que tornaram compreensíveis até mais os fenômenos mediúnicos, todos os fenômenos da doutrina. Então, o Espiritismo, ele tem todas as condições que o Consolador que Jesus prometeu, né? Nós vimos também que Moisés restringiu-se ao povo judeu, né? O Jesus, o cristianismo, que se espalhou por toda a terra, mas acabou não trazendo todos os seus ensinamentos e não conseguiu naquele momento converter todos, nem tinha condições, as pessoas não tinham esclarecimento para isso, né? E aí o Espiritismo vem mais completo, com raízes, com todas as crenças, né? Convertendo devagar, passamos por dificuldades ainda, né? Incredulidades, mas convertendo a humanidade para compreender, né, os caminhos melhores para a nossa evolução. A outra passagem é segundo o advento do Cristo, que começa aí no item 43. O que Jesus quis nos dizer com esse segundo advento do Cristo? Será que ele queria dizer que ele voltaria em carne e osso? Será que ele queria dizer que seria a segunda vinda dele? Vamos tentar entender esses indicativos aí, né? Como que tudo isso se daria, tá? Disse então Jesus aos seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, né? Ou, quando ele fala das minhas pegadas, ele está falando depois de mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. O que Jesus está nos dizendo aqui, né? Esse segundo advento de Cristo. Jesus está falando do princípio da reencarnação. Aquele que perde a vida por amor de mim, o encontrará de novo, né? E nosso espírito é eterno. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou, por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenha visto vir o Filho do Homem a seu reino. Vamos então entender tudo isso que Jesus está nos dizendo, né? Ainda aqui no Evangelho de Marcos, nós vamos perceber
eu vou ler essas passagens para vir explicando tudo o que ele quis dizer, tá? Então aqui nós vamos ver a passagem do Evangelho de Marcos. O sumo sacerdote pergunta a Jesus se ele era filho de Deus. Nada respondes ao que lhes depõe contra ti? Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interroga-o de novo o sumo sacerdote. É o Cristo, filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhes responde: Eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunho? Então, analisando essa passagem, nos leva a estar entendendo que Jesus voltaria. Ele disse que voltaria na glória do Pai, aqui com os seus anjos. Então, as pessoas acabaram entendendo que ele voltaria em carne e osso, tá? E quando ele diz que alguns daqueles que aqui se encontraram, no slide anterior que eu passei, não sofrerão a morte, sem que tenha visto o Pai do homem no seu reino, aqui na terra, eles acreditavam que isso ia acontecer durante a geração deles, na vida deles, naquela existência. E eles estavam entendendo que eles não iam sofrer a morte e que ainda estariam vivos para ver a vinda do Cristo. Só que Jesus, nesse momento, ele estava se referindo ao que eu comentei, ao processo reencarnatório. A vinda dele não ia ser uma vinda física, mas a vinda espiritual. Ele viria em espírito para auxiliar, para amparar todos, para amparar a humanidade. Então, naquela época, o povo, a humanidade deturpou essas palavras de Jesus, tá? Mas, em resumo, ele não falou que voltaria em carne e osso. Ele vai voltar, tá? Ele voltou como governador do nosso planeta e ele está conosco. De que forma? Em espírito. Aqui nós vamos ver uma orientação de Kardec. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra em um corpo carnal, nem que personificará o Consolador, como eu comentei lá atrás. Olha só, ele falou da sua vinda, mas não em corpo carnal, como algumas religiões entendem, tá? Apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quantos tempos forem chegados. Então, quando ele fala, que as palavras aqui que não sofrerão a morte, vão ver o Filho do Pai, parece até meio contraditório, mas é a lei da reencarnação, que após outras vidas, com certeza irão ver o Filho do Homem, como hoje, não sei se eu vivi aquela existência, com certeza muitos de nós, hoje nós estamos vivenciando isso, pois estaríamos novamente aqui encarnados na Terra, estaríamos vivos, mas não ali naquele momento como a população, a humanidade deturpou, tá? Então Jesus falou da reencarnação, mas naquele momento não pôde desenvolver, não pôde falar, por causa que o pessoal não tinha todo o desenvolvimento para compreender. Até hoje, nós temos pessoas que não acreditam na reencarnação. Nós sabemos disso, a maioria desacredita, tá? Porque não compreendem, que se não compreendem, certo? Então, imagine naquela época que o pessoal era mais bruto, mais rústico, menos esclarecido. Bom, finalizando esse item,
algumas das predições de Jesus se realizavam no devido tempo, né? Como a ruína de Jerusalém, alguns acontecimentos desagradáveis daquela época, dispersão dos judeus, né? Porém, ele projetava todas essas previsões, mas a longo prazo, tá? Ao futuro, a médio, ao longo prazo, devido à dupla vista que ele tinha, tá? E é por meio dessa lei de reencarnação que se encontra a explicação racional das palavras acima, admitidas que sejam como textuais, uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos. É evidente, né, não podia naquele momento, né, eles estarem vivenciando tudo isso, eles queriam que tudo acontecesse naquele tempo, como eu já expliquei. É evidente que se refere ao futuro reinado do Cristo. Isso é ao tempo em que a sua doutrina mais bem compreendida for lei universal, né? Quando todos nós já temos um determinado esclarecimento, não somos perfeitos, mas já temos um estudo avançado, dizendo que alguns do ali presente na ocasião veriam o seu advento. Ele forçosamente se referia aos que estarão vivos de novo nessa época, como eu acabei de explicar para vocês. E por fim, né, os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. E, de novo, né, eles achavam que eles iam vivenciar tudo aquilo naquele momento. E não seria muito mais para o futuro, como nós estamos vendo situações que Jesus previu há 2000 anos nesse momento aí da nossa história. E quais são esses sinais precursores? Nós já estamos vivenciando muita coisa, mera coincidência essa semana, botando guerra, países, né? A gente começa várias reflexões aí. Violência, guerra, fome, desastre, ciência multiplicando, armas nucleares, poluição, terremotos. Então Jesus vem nos mostrar em sinais precursores que o mundo em um determinado momento estaria chegado ao fim de uma era. A gente está falando tanto tempo aí da transição planetária, tá? E o fim dessa era seria marcado por quê? Por guerra, por discussão, sofrimento, tormentos de todos os tipos. E ele fala exatamente quais seriam essas tormentas, tá? Então, nós vamos ler algumas passagens a partir, né, do próximo slide, que nós possamos perceber isso. E é uma predição, então, que Jesus faz, olha só, acabei de falar que acontece há 2000 anos, né? Que era que Jesus nos queria dizer, era uma era do quê? Essa era que Jesus está querendo nos dizer é uma era do fim do mundo de iniquidade, um fim do mundo de vingança, um fim do mundo de orgulho, de egoísmo, tá? O fim da era da terra, como um mundo de expiação, né? De provas e expiação, se preparando para um mundo de regeneração que tanto nós falamos. Então, né? Também ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Tratais de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra o povo e reino contra o reino. Então, olha as guerras, as situações aqui, né? Ele está falando dessa transição planetária que nós estamos vivendo. Rumores de guerra, peste, fome, tremores de terra, tá? Isso está muito forte no nosso planeta. São sinais mostrando que estamos no fim de uma era. Não no fim do mundo. É um fim de uma era, né, onde impera o orgulho, o egoísmo, tá? Então, e haverá peste, fomes, tremores, terras, diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Porém, ele nos fala alguma coisa complementando isso daí, tá?
ele fala que quando tudo isso passa, essas dores, viria a alegria, como João nos fala nessa passagem. Olha o que João nos diz. Em verdade eu vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Tá? Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Por exemplo, uma mulher, quando dá à luz, está em dor porque é a vinda a sua honra. Mas depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. E é assim que agora estareis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebentará a vossa alegria. Tá? Então, ele não nos falou só de dor, mas quando tudo passar, vem um mundo, né, de felicidade, alegria. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Então nós temos que tomar cuidado sempre aí, né, com esses falsos profetas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. Então, o fim chegará. Então, nós podemos ser felizes. Esse fim do mundo será de uma forma alegórica, como ele nos diz, né? Vamos entender isso. É evidentemente alegórico esse quadro do fim do tempo. É como se fosse uma fantasia, como a maioria de Jesus compunha. Ele também falava, ele precisava falar através de uma linguagem muitas vezes forte, para que pudesse chocar o povo. Como eu falei para vocês, eles eram bem rústicos, né? Então, só essas ideias mais fortes poderia tocar e provocar alguma reação. Certo? E hoje nós vemos que é a pura verdade, não é uma alegoria, uma fantasia. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Ele justifica aqui. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas, para que eles pudessem acreditar. Então ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. Por isso que Jesus usava muito essas formas alegóricas aí, né? E aí, o Filho do Homem, né, ainda indo no item 54, o Filho do Homem a vir sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos ao som de trombetas, lhes parecia de muito maior imponência do que um simples, vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. O que está nos dizendo aí que o próximo parágrafo que eu vou ler também complementa? Muitos judeus não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Ele veio de uma forma muito simples, humilde, chinelos, né? Tem passagem do Evangelho que nos diz que ele não tinha nenhum travesseiro para dormir, dormia nas pedras, daquele jeito mais rústico. Eles esperavam um rei com riquezas materiais, né? E achavam assim, que era incompatível com a profecia, eles não compreendiam a mensagem de Jesus no primeiro momento, né? No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou maior entre os grandes, conquistou para sua soberania maior número do reino do que os mais poderosos potentados. Exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo, e a ele é que os judeus virão a dever a sua reabilitação. O que está nos dizendo? Naquela época os judeus não aceitavam. Hoje, eles já entendem as palavras de Jesus, tá? Então, até que muitos criaram uma orientação melhor, e eles entendem que Jesus era o Messias prometido, né? Que Jesus é
o grande Messias hoje, mas antigamente eles não entendiam. Eles queriam, né, imaginavam que ele ia ser todo majestoso, todo poderoso, com tudo, com joias, poderes materiais, aquelas coisas, e Jesus veio simples. Entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. A primeira, a predição da calamidade de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Aqui nesse item 56, Kardec nos diz, né, algo que já está acontecendo, né? Que o Consolador está restaurando o que? O Evangelho, na sua pureza primitiva com Jesus, como ele nos orientou, como ele nos ensinou, certo? Há um segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Olha só, aí, né? O Consolador. Depois, a do reino do bem. Então, iremos um dia vivenciar esse reino de Jesus, o reino do bem, né? Tratarmos todos os irmãos com igualdade, que será o da paz, da fraternidade universal, a deriva do código da moral evangélica, posta em prática por todos os povos, né? E será reinado que é felicidade, né? Então, depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. E onde que está a base? Olha a nossa doutrina consoladora, de novo nos dizendo os caminhos que nós temos que tomar para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Quando sucederão tais coisas? Quando tudo isso vai acontecer, ninguém sabe de Jesus, nem mesmo o Pai. No item 57 tem essa reflexão. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio do quê? Dos sinais precursores que nós acabamos de ver. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. E onde vão estar? Onde nós vamos encontrar esses sinais precursores? Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais que de ordem moral do que físicos, e que em parte se podem deduzir das suas alusões. Então, na realidade, que nós tiramos aqui dessa passagem, que só o Pai sabe o momento exato, que nem Jesus sabia. Não tinha como ser definido naquele momento da predição dele que ia ter uma evolução da humanidade, a lei do progresso, tá? E a lei do progresso depende do quê? Da nossa conduta, do nosso aprendizado, que nós estamos até em busca, até hoje, muito na nossa prece, e eu frisei muito isso, tá? E nem sabemos que tudo isso poderia acontecer a longo ou a muito longo prazo. Será que nós já evoluímos o quanto que o Pai deseja? Como está nosso padrão moral? Será que realmente estamos passando aí? Então, esses sinais anunciadores estamos percebendo no dia de hoje. O momento chegou, é agora, né? Estamos mudando de mundo de expiação para um mundo de regeneração, tá? Então, mais do que nunca, a transição planetária, ela é inquestionável. E nós vamos ver mais sobre isso, né, na próxima previsão. Agora é sempre bem disso, né? Dos vossos filhos, vossas filhas profetizarão e o juízo final. Para encerrar essa parte, é indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois do contrário, Jesus não lhes desconheceria o momento. Então, tudo isso que Jesus estava fazendo a previsão não daria para acontecer ali com os apóstolos, tá? Naquela vida carnal. Jesus teria condição de saber, se ele não sabia, porque se estenderia para um futuro maior, 2000 anos. Tá? Quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. É, pois, o fim
do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as paixões pecaminosas, tá? Então, mais uma vez, é o fim do orgulho, do egoísmo. Ele é possível esse fim através do quê? Com o evangelho implantado aqui na Terra. Então, mais um alerta para nós. Vamos vivenciar esse bem, esse amor, a verdade, a caridade, que a nossa doutrina tanto nos mostra. Então, né, é o fim de uma era do mal, do mundo velho, para nascer o quê? O bem, a felicidade. Bom, e aqui nesse item, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, a partir do item 59, o que ele nos diz, né? O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo sobre a mediunidade, que a mediunidade vai se espalhar por toda a terra. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Como que ele espalharei do meu espírito, né? É que todos nós iríamos perceber a mediunidade de uma forma mais ampla e não em poucas pessoas. E nós estamos percebendo que as pessoas estão se descobrindo, né? E por que isso? Porque a mediunidade permite o quê? Esse intercâmbio com o plano espiritual. Então chegaria um momento em que esse intercâmbio se daria de uma forma mais constante. Hoje nós abrimos um Instagram, uma rede social, nós estamos vendo a doutrina, nós estamos vendo até gravações de psicografias, né? Mensagens diretas. Eu falo porque a gente vê, e a gente precisa se policiar também, que tem os falsos profetas. Não estou falando que é isso, mas a gente precisa saber o que nós estamos, que mensagem nós estamos buscando, que canal, que local também, tá? Mas a mediunidade, ela é necessária e importante, essa comunicação com o plano espiritual. Então, aí essa mediunidade, ela está se revelando, né, o que complementa aí, em todas as idades, em todos os sexos, em todas as condições, em todas as classes sociais, em todos, né? Então, aí está intensificando o que? Essa manifestação universal dos espíritos, né? E em um período do que? De regeneração. E aí, por consequência, nós vamos ter o fim do quê? Daquele mundo velho, de orgulho, de egoísmo, de preconceitos que nós acabamos de ver. Então, nós estamos vendo que muitas das previsões de Jesus estão acontecendo agora. Porque, possivelmente, eu falo possivelmente, chegou esses tempos anunciados, esses tempos do quê? De mudança, tá? Então, é muito importante o que nós estamos estudando a Gênese nesse momento, que não é novo esse livro, né? Compreendermos essa nossa doutrina, que ela é tão maravilhosa, tão esclarecedora, mas o mais importante sempre, vamos praticar, né? E por fim, aí nós vamos ver o juízo final, né? Que é o item 62, né? A nossa última previsão aí, predição de Jesus na Gênese. Juízo final. Será que existe juízo final definitivo? Onde uns serão salvos e outros vão ser condenados por sofrimento eterno? Então vamos ver uma passagem, essa passagem, se eu não me engano, é do Mateus, né? Vamos ver o que ele nos diz. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E reunidos à frente todas as nações, ele vai separar um dos outros. Com um pastor separa dos bodes as ovelhas e colocará à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde a mim,
benditos do meu Pai, tá? Então, quando ele está falando aí da separação das ovelhas, dos bodes, as pessoas entendem, muitos vão entender isso como a segunda vinda dele, como um segundo advento, tá? Entendendo que ele vai vir aí materialmente, como nós já vimos, e já vimos que não, né? Que ele tem espírito. E outros vão entender até ou entendem também como o juízo final, onde as ovelhas vão ser os bonzinhos e os bodes vão ser os ruinzinhos, tá? E a doutrina espírita, ela é muito sábia, muito lógica na razão, e tem o porquê que eu vou explicar para vocês que não existe o juízo final, tá? Juízo final, fim, dá ideia de algo definitivo, que não vai mais acontecer, irrevogável, né? Só que nós, na nossa existência, nós nascemos simples e ignorante e nós vamos evoluindo durante todas e várias existências para nós chegarmos ao quê? A um espírito perfeito. Então, sempre nós temos o quê? Pela lei da reencarnação, nós sempre temos uma segunda oportunidade, uma segunda chance. O Pai é bondoso, é misericordioso. Então, esse juízo final, que pim, fum, acaba, tudo, ele é uma contradição. Entre o juízo final e o progresso, juízo final e arrependimento, juízo final e uma segunda chance, o juízo final e a perfeição, tá? E nos estudos agora, nesses próximos slides, nós vamos ver tudo isso que eu estou falando. Tendo que reinar na terra do bem, é necessário que seja dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permite que eles aí permanecessem o tempo que precisava para se melhorar, mas vai chegar um momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele, como morada, e encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos de uns e de outros se acham em condições de aí receber, tá? Então, o espírito que não evoluíram, né? É um juízo final? Não. É um juízo que nós vamos dizer assim, parcial, um juízo temporário, tá? Que ocorre de tempos em tempos no mundo, para evoluir a escala, nós está falando aqui. Então vai chegar um momento que esses espíritos endurecidos, embrutecidos, que não melhoraram, eles precisam mudar. E nós vamos ver aqui que é o que aconteceu com a raça adâmica, tá? Não é o final. Eles vão para quê? Para outro planeta. O espírito vai ter oportunidade de evoluir e crescer, mas não aqui, tá? Então, quando a Terra passar para um mundo feliz, vai ter também, na hora que passar para um mundo feliz, vai chegar um momento ali que também não vai passar para um novo julgamento, quando ela tem que fazer essa mudança, tá? Na hierarquia dos mundos. E assim sucessivamente, certo? Então, serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a Terra os da raça adâmica. Eles não tinham condições morais ali, eram extremamente inteligentes, vieram para cá, tá? Vindo substituir espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá. Ele vai tomar conta disso. Que se acha figurada por essas palavras sobre o quê? Sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Tá? Então não é o final, pois ainda tem outro planeta, ele terá outra oportunidade para evoluir e para crescer, certo? Então vai tendo esses juízos consequentemente. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão. Então, ó que está falando, isso não existe. Vem por terra. Por implicar a inatividade do que? De Deus. O que Deus quer? Evolução, espíritos perfeitos. Durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Então, não existe juízo final. Ponto.
Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, da segunda chance, da segunda oportunidade, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre uma porta aberta, uma senda para o arrependimento. Né? Sempre uma oportunidade para mudarmos, para evoluirmos, para nos desenvolver. E por fim, essa qualificação do juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fieiras a cada renovação do mundo por eles habitados, até que atinjam um certo grau de perfeição. Então, só para nós entendermos que sempre, mesmo por nós vamos para um planeta, uma escala evolutiva melhor, sempre nós vamos estar, né, o nosso espírito em aperfeiçoamento. Não há, portanto, finalizando ali esse capítulo, não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população. O que é renovação parcial? Sempre ela acontece, que são desencarne, reencarne, desencarne, tá? E a total é quando tem essas mudanças bruscas totalmente aí do planeta, né? Do planeta existente. Por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espírito que eu já comentei para vocês, que é o encarne e desencarne. Nós vamos para o plano espiritual vem para cá, que são as emigrações e imigrações de espíritos, renovando. Então, gente, mais uma vez, né, finalizando, o quanto que a nossa doutrina nos encanta, nos esclarece, nos aperfeiçoa, nos alerta para todos esses sinais. Agora cabe a cada um de nós sabermos o destino, né? Compreender, sempre estar estudando, sempre estar relembrando para nós nos aprimorarmos. Então, chegamos ao final desse estudo, desse capítulo aí, que nós somos hoje do item 33 ao 67, predições do Evangelho. Peço que vocês leiam, se tiver alguma dúvida para nós tirarmos essas dúvidas ali pelo WhatsApp, eu e a Larissa estamos à disposição. A semana que vem nós vamos dar início ao último capítulo da Gênese, que ela vai estar dividida em duas partes. Então, a semana que vem vai ser estudado do item 1 ao 26, né? E aproveitem, estudem, estamos finalizando e encerrando quase que esse capítulo, esse estudo do livro A Gênese. Muito obrigada, uma semana abençoada a todos.